Nós estamos nos meses de setembro e outubro abordando um tema Espírito Santo. Como eu disse domingo passado, não necessariamente em todas as pregações, de manhã e de noite, nós precisaremos abordar, mas os pregadores fiquem bem à vontade com relação a isso. Todavia, à noite, pelo menos, que é o culto que nós reservamos um espaço ao final do culto, para orar pelas pessoas que precisam de algum toque do Espírito Santo, alguma cura, alguma libertação. E então, hoje já é o segundo domingo do mês em que nós vamos abordar esse tema. E hoje nós queremos falar sobre um instrumento do Espírito Santo, que é tremendo e que nem sempre a gente sabe usar. E se sabe, nem sempre usamos. Nem tudo que não usamos porque não sabemos. Às vezes não usamos ou porque temos preguiça, ou porque até não confiamos que vai dar certo. Mas é importante que nós estejamos ligados. Queridos, eu ouso dizer que se nós conhecermos pelo menos 60%, 70% do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo, nós seremos muito mais vitoriosos em todas as nossas lutas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite mais uma vez para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, nós não queremos falar de nós, às vezes até forçamos uma barra e falamos, mas queremos que o Teu Espírito Santo, até quando isso acontecer, o Senhor transforme isso numa ação do Espírito, que seja, Senhor, visível entre nós a Tua presença, nós possamos sentir, não somente nesta noite, mas todos os dias, andando pela rua, caminhando, trabalhando, nós que somos seres espirituais, porque somos Teus, nós queremos sentir a Tua presença, sentir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Fala através de nós, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, vamos ler do 10 ao 17. Quero falar hoje sobre a espada. Efésios capítulo 6, de 10 a 17, diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai prontos, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tremendo. Eu reputo como um dos trechos mais fortalecedores, mais animadores. Ao mesmo tempo que ele admoesta, que ele nos previne, dizendo
que nós devemos saber eleger quem são os nossos inimigos, quem é o nosso inimigo, saber identificar, que nós tenhamos cuidado. Ele também nos apresenta situações, posições, dizendo que nós podemos ficar firmes, que nós somos com Ele, com Jesus, mais do que vencedores. Mas ele apresenta um instrumento, e eu quero falar sobre esse instrumento. O título dessa mensagem é A Espada. E saber usar a espada do Espírito é essencial para vencer o adversário. Eu não digo que é importante, é extremamente importante, é essencial. Se nós entendermos por que o apóstolo Paulo fala isso, e se nós testarmos isso na nossa vida, nós vamos ver que a Bíblia nos afirma em outras situações, em outros trechos, coisas que agora a gente pode entender melhor. Por exemplo, há poder em suas palavras. Quando nós soltamos a palavra de Deus como espada, há poder nas nossas palavras. Há poder também nas nossas palavras quando nós soltamos a palavra como instrumento do maligno. Por isso nós temos que estar atentos com aquilo que falamos. E a espada do Espírito, nós estamos entendendo, e está aqui dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra com P maiúsculo. São os ensinamentos, mas é a ordem de Deus. A Bíblia diz que pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Basta uma palavra e os montes vão sair da frente. Basta uma palavra e aquilo que não existe passará a existir em termos de vitória. Por isso que diz que ele traz à existência aquilo que não existe através da palavra. A Bíblia diz que no milênio, Satanás será amarrado por 1000 anos. E a gente fica perguntando, como é que vai amarrar Satanás? E a resposta está na palavra. Ele dará a palavra e Satanás será acorrentado pela palavra. Eu quero que os irmãos comecem a perceber a força que há nessa espada chamada palavra, palavra de Deus. E Paulo usa aqui o termo grego para espada, que é uma espada menor, uma espada, segundo os estudiosos, de cerca de 45 centímetros. Essa é uma espada de uso diferenciado. Não é aquela espada que você luta de longe, mas é a espada do corpo a corpo. É a espada que tanto servia para atacar aquele que viesse próximo demais de você, estivesse quase te derrotando. Essa espada é a ideal que você tira e já enfiava no sujeito. Irmãos, cuidado. Eu estou falando de palavra de Deus e não de espada. Mas também é a espada da defesa. É uma espada que, nesse caso do corpo a corpo, uma espada grande, até que ele tira, que ele faz assim, talvez a pessoa o bloqueasse. Mas ele tirando ela pequena, ele consegue se defender. E eu quero fazer uma analogia com a palavra de Deus e essa espada de 45 centímetros, essa espada da luta, a espada que vence, a espada que defende e a espada que ataca. Mas uma coisa, o apóstolo Paulo vem descrevendo aqui, e ele fala: estai firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo. Então ele está falando de couraça, está falando de escudo, capacete, o escudo que você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que você pode estar amparado com couraça, com escudo, com capacete,
mas sem a espada você está desarmado. Desarmado da sua principal arma. Eu queria que você imaginasse agora você sendo convocado para uma guerra e você fosse com um capacete poderoso, nem tiro de fuzil arrebentaria. Você fosse com uma couraça poderosa, com um cinto que segurasse isso tudo, com os sapatos para não te ferirem e não te matarem também, que eram importantes essas botas e sapatos, mas fossem sem nenhuma arma. Pode ser até que você sobrevivesse, mas sem a arma, você seria uma presa mais fácil do que aquele que tem a arma. Você sabia, meu amado, você sabia, minha amada irmã, que muitas vezes nós, como crentes, estamos nos preocupando demais em nos proteger para não sermos atacados, mas não cuidamos de usar uma arma que afugente o inimigo. Muitas vezes nós estamos entrando numa luta corporal, nos protegendo de todas as formas, blindando para que nada entre em nós, mas somos incapazes de ter um ataque que destrua o inimigo. E não há outro ataque, não há outra ferramenta melhor do que a palavra de Deus para destruir o inimigo. Então, só com a armadura, o cristão até consegue resistir por um tempo. Mas sem a espada, ele não consegue fazer uma defesa que imponha ameaça aos seus oponentes. Queridos, e às vezes eu fico pensando, vamos pensar no dia a dia. Eu queria que você agora fizesse um exercício dos últimos dias, das coisas que você se lembra. Não precisa lembrar de um ano atrás, que fica mais difícil, mas dos últimos dias. A começar comigo, porque eu vou dizer, eu tive. Quantos tiveram alguns ataques nos últimos 10 dias? Tem alguém aqui que teve alguns ataques? Obviamente estou falando de ataques, não de alguém chegar e te dar um tapa na cara, mas também serve. Mas não é isso. Eu estou falando de ataques espirituais, naturalmente. Amém? Quantos desses ataques foram ataques que vocês nunca tinham visto? Surgiu assim, caramba, eu não esperava isso. Teve algum desses? Se não teve, também não tem problema. Ou são conhecidos. Quantos todos, os que tiveram ataque? Teve algum assim, esse foi inédito. Teve alguém? Irmão, levantou a mão, teve um ali. A maioria não teve? É aí que eu quero chegar. Muitas vezes nós estamos recebendo o mesmo ataque, até porque o inimigo faz tudo igual, ele é repetitivo, e muitas vezes nos engana, nos consegue vencer. Então esses ataques, eles só podem ser respondidos e vencidos com a palavra de Deus. Você há de se lembrar que Jesus, no deserto, foi atacado. E quando ele foi atacado, ele usou essa espada, vamos dizer que fosse essa, a espada de 45 centímetros, não tinha espada com ele, tá, irmão? Ele usou a palavra, feito uma espada de 45 centímetros, e foi no corpo a corpo, foi convencendo e foi eliminando as tentativas do diabo, daquilo que o diabo queria sorrateiramente colocar para ele. Então, eu preciso dizer que muitas vezes nós pensamos que não tivemos ataque essa semana, mas tivemos. Então, eu queria que você, até o final do culto, pensasse, porque nós vamos orar por isso, pensasse em alguma coisa que te falaram que pareceu coisa boa. E que agora, nesta noite, ou se de repente você já percebeu ontem ou anteontem, você já percebeu, isso é um laço, isso é um ataque, isso é uma artimanha. Eu gosto de dizer que as coisas muito claras, não são aquelas que normalmente nos faz cair. As coisas muito claras. Mas através de subterfúgios, através de ciladas, de armadilhas, o inimigo consegue
nos levar para aquele lugar onde nós nunca pensaríamos, nunca imaginaríamos. E o que é importante nós prestarmos atenção é que, na maioria das vezes, ali na frente a gente, puxa vida, caiu numa armadilha. Eu queria que você agora pensasse comigo naquele negócio que te propuseram para você comprar. E você comprou achando que era um negócio fantástico. E depois você se arrependeu, disse, não era o quê? Ontem eu estava lá sem muita coisa para fazer, já tinha estudado e tal, eram umas 10 e pouca da noite, eu estava olhando lá um canal de televisão, e tinha uma pessoa lá que os irmãos devem conhecer, não vou falar nome, não precisa, mas é lá de São Paulo, e ele é em defesa do consumidor, então 2 pessoas lá, e tinha uma pessoa que estava pacientemente esperando que ele comprou um pacote de não sei o que para usar, um pacote de beleza e tal, uma pessoa, e tinha apenas 20 meses que ela nem tinha conseguido usar e nem tinha recebido o dinheiro de volta. E ela disse, com 2 meses eu percebi que eu tinha caído numa cilada. 2 meses. E já estava com 20 meses, ela não tinha saído da cilada. O que ela fez? Depois de tentar inúmeras vezes e não conseguir, ela chamou essa pessoa que cuida disso, lida com isso. Muitas vezes, amados, nós estamos perdendo porque nós não percebemos que sozinhos nós não conseguimos. Você ouviu bem o que eu falei? Sozinhos nós não conseguimos. E o inimigo tem falado algumas mentiras, tem usado igrejas, usado irmãos, usado homens de Deus. Mas ele é um homem de Deus, mas ele ainda está nessa natureza pecaminosa, e muitas vezes nós falamos as coisas para agradarem as pessoas. E fala de uma forma que nós gostamos de ouvir, mas basta dizer o caminho não é esse, você precisa pagar um preço, e a gente, quando fala em pagar, a gente já fica logo assustado, pagar o quê? Como é que eu vou pagar? E nós não estamos preparados. Queridos, eu quero preparar, o inimigo não vai desistir até que Jesus venha e leve a sua igreja. Se diz amém ou não? Pastor, mas eu não queria que fosse assim, irmão, então você deixa de ser crente. Porque o próprio Jesus disse que nós seríamos atribulados. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que falta é a gente perceber qual é a arma correta. Meu netinho fez uma pequena cirurgia no rim, ele nasceu com uma coisinha lá que tinha que desenrolar e fazer tal, ok, fez. E botou lá, ficou no hospital, e aí ele pegou uma bactéria, que é próprio, os médicos disseram, não, isso é natural que acontece, não deveria, mas acontece. E eles começaram a dar antibiótico, e o antibiótico não estava matando a bactéria. Aí descobriram que aquela bactéria era muito forte, e que precisava de um antibiótico muito mais forte. Então, deram esse máximo desse antibiótico, e disseram, nós vamos ter que matar, e aqui é o tiro de canhão, nós vamos matar. Temos que agora abordar isso, temos que atacar isso com algo que é superior. Conseguiram debelar. Mas algumas coisas acontecem para que a nossa vida receba uma dose maior de aplicação do Espírito Santo. Muitas vezes dói, muitas vezes aparecem situações que nós pensamos até em desistir. Aconteceu uma coisa interessante comigo essa semana. Deus é muito bom, ou não? Deus é tremendo. E se você estiver atento, como é que Ele fala? Estamos estudando isso, né? E de repente o Espírito Santo fala, faz isso, faz aquilo. Os irmãos já perceberam que eu gosto muito de dar, assim, fazer comparações. Né? Aprendi com Jesus. Jesus, de vez em quando, ele fala, imagine isso. Eu gosto. E tenho até uma certa facilidade de inventar uns causos a dizer e tal, imagine isso e tal. Mas tem outros que surgem na hora. E a semana passada eu estava sentindo umas dores muito grandes no joelho e no braço. Não pense que isso é da idade, irmãos, porque eu fui ao fisioterapeuta e ele disse assim, até pessoas com 20 anos têm isso. Eu fiquei muito alegre. E eu fui lá.
E ficamos conversando, ele falando, aí tinha uma senhorinha na outra sala, mas que era um biombo de metade, ela falava e o outro fisioterapeuta falava com ela e eu estava ouvindo aqui. Ela disse, não, já deixei, tudo está na mão de Deus, tudo controle de Deus. Aí eu falei, opa, essa mulher aí deve ser crente. Aí fiquei ouvindo. E aí o meu fisioterapeuta conversando com ele lá, não sei o que, isso assim, assim, porque tem um versículo que fala isso. Eu falei, pô, esses caras... Aí deixei. Senhor, me dá uma chance aqui de eu perguntar como é que você... Né? Que é desagradável. Você é crente? Ué, eu preciso ser crente para cuidar de você? Ele podia me responder, né? Então, eu disse que eu estava... Arranjei uma oportunidade... Eu estou encurtando, tá, irmãos? Arranjei uma oportunidade dizendo que eu estava fazendo um aconselhamento pastoral e surgiu uma situação assim, assim. Aí ele disse assim, você é pastor? Eu falei, sou. O fulano, ele é pastor. Ele falou, eu sabia, eu sei, conheço ele, pastor Isaías, porque eu já estive lá outras vezes. E eu falei, você é evangélico? Ele disse, não, eu creio em Deus, mas eu não tenho religião. Minha religião sou eu. Eu falei, mas você é fisioterapeuta, eu vou falar na sua linguagem. Isso que você está mexendo aqui é o quê? Ele disse, é um braço. Se você amputar ele aqui e botar ele em cima da estante, ele vai ser o quê? Vai ser um membro fora do corpo. Muito bem, então para ser braço ele tem que estar ligado aqui. Não é isso? Então, para você não estar numa comunhão, numa comunidade, você está num corpo sem cabeça. Porque Cristo só é o cabeça da igreja. Ele não é o cabeça de quem não está. E o que eu queria falar é o que eu vou falar agora. Ele disse assim, mas eu tive um encontro com Deus. Muito bom, mudou a minha vida. Eu falei, que bom. Mas aí eu vi que não mudou. Porque ele disse assim, mas eu não vou à igreja porque as pessoas ficam falando umas coisas que assustam a gente. E ele tinha feito uma sessão no meu braço. Vocês já viram o pastor chorar de dor, o pastor Isaías? Eu chorei e urrei. E falei para ele, eu vou te bater, você pode me bater, mas eu vou... Irmãos, eu nunca senti uma dor. Nem quando a minha esposa teve filho, eu senti essa dor de parto. Nunca senti, mas é muita dor. E ele dizia, pode gritar, mas isso é para o seu bem. Ele falando comigo. Você vai sair daqui quase sem dor no braço, praticamente. Na próxima você vai ficar sem dor. Pode urrar, eu estou aqui para isso. Eu não te procurei, você que veio me procurar. E o cara ainda foi desaforado. Depois disso veio essa conversa. Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quando nós vamos à igreja, alguma coisa nos atinge, nós ficamos zangados? Não seria porque que nós estamos com o braço duro e o fisioterapeuta está apertando demais, mas por nosso bem nós tínhamos que ficar ali ouvindo até que o braço ficasse bom? Ele olhou para mim e disse assim, não tinha pensado nisso. Então pense. Porque se ele falar alguma coisa que você não está passando, não te afeta. Se ele acusar um pecado, se ele acusar uma fraqueza e você não sentir nada, é porque você não tem aquilo. Você lembra que você falou, essa dor está insuportável, porque eu estou em cima do nervo que está doendo. Eu vou apertar o outro braço. Quando ele apertou aqui, parecia que nada. Aí eu disse assim, você já imaginou se eu chegasse para você e falasse assim, quebra um galho para mim, quantas sessões você vai fazer? Ele disse, 2. Dá para fazer umas 20? Comece assim, bem suave. Hoje você só passa a mão. Na próxima semana, passa a mão com uma pomadinha. Aí ele começou a rir, chega, eu já sei o que você quer dizer. Então, meu amado, você já mesmo disse, eu não quero te enrolar, eu poderia te prender aqui 10 sessões, ganhar seu dinheiro, mas eu preciso que você saia daqui, eu preciso que você não sinta dor. Irmãos, a palavra de Deus é uma espada cirúrgica. Ela serve, além de defesa, ataque, ela é uma palavra que ela corta para curar. E nós temos que saber usar essa palavra que cura, a palavra que arranca com raiz e tudo. Vocês
Perceberam que eu gosto muito? Eu aprendi com um pastor, ele disse, arranca com raiz e tudo. Não deixa raiz, não deixa sobra. E nós temos que aprender a utilizar. A palavra que cura o fundo, penetra até o mais profundo da nossa alma, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, é esta palavra. O inimigo só foge se for usada a espada, a palavra de Deus. Jesus, na tentação, tinha toda a armadura, mas ele também tinha a espada. Os irmãos se lembram dos diálogos do diabo com ele, apresentando a palavra, o diabo falando da palavra, muitas vezes torta, e ele, na palavra, vencia. Mas essa espada, que o apóstolo Paulo fala, como eu disse, ela é apropriada para defesa e para ataque. E nós precisamos conhecer a Bíblia, porque o mesmo apóstolo Paulo, ele diz que para eu ser um obreiro aprovado, eu tenho que manejar bem a palavra. Ou seja, eu tenho que saber usar a espada. E nós, quando começamos a imaginar que todas as coisas são espirituais, nós precisamos entender em que momento. Eu já dei alguns spoilers aqui em algumas pregações ou em momentos de oração. Em que momento que eu uso a palavra de Deus para atacar ou para defender? Há momentos em que você usa a palavra para abençoar, mas há momentos em que você usa a palavra para extirpar, para arrancar com raiz de tudo o mal que nos afeta, que nos persegue. E nós temos deixado, muitas vezes, nós temos nos acostumado com as coisas que nos ferem e acostumamos com a dor. Irmão, sabe quantos dias eu estou com essa dor, estava com essa dor no braço? Não está doendo quase nada mais. Quantos dias? 20 dias ou um mês. E eu percebi que eu estava acostumando com aquela dor, uma fisgada fina assim, que entra igual uma faca assim, tipo uma tendinite mesmo, dói assim. Aí, daqui a pouco não doía, eu esquecia. E algumas pessoas, vai ao médico, eu disse, não, mas hoje não está doendo. Então, se não está doendo, eu não preciso ir ao médico. No outro dia, eu disse, hoje eu não tenho tempo. Queridos, nós somos assim com relação à palavra de Deus. Nós somos assim com relação à aplicação da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, primeiro, para nós estarmos firmes, trazendo toda a armadura. Mas através da espada do Espírito, nós tanto podemos defender quando atacar. E temos alguns versículos. Se eu começar a falar que os irmãos vão lembrar de muitos versículos, né? De defesa. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou, se a defesa da minha alma está abatida, as pessoas estão falando palavras, não vai dar certo. E eu sei em quem tenho crido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, de nada eu sentirei falta. Mas muitas vezes nós esquecemos dos versículos de ataque que estão na Bíblia. Eu não estou arrancando versículos assim, tirados de um contexto, mas são versículos que assustam o inimigo quando você entende o que aquilo está dizendo. Por exemplo, quando você usa o versículo de ataque, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Você, quando fala isso, você não está falando por questão de bênção. Você está falando exatamente pelo contexto que está em Romanos capítulo 8. Se você ler tudo, ele começa a falar sobre o amor de Deus, sobre você não temer. Por quê? Aquele que deu seu filho, como é que ele não vai cuidar de você? Então, de repente, se você se sente desamparado, desabrigado, afastado, o inimigo começa a soprar nos seus ouvidos. Já tivemos irmãos aqui na igreja que já deram esse testemunho e falaram, puxa vida, eu pensava, ninguém gosta de mim. Aí começa a ver defeito nas pessoas, ver defeito na igreja, defeito em Deus, defeito na religião. Como esse rapaz disse, agora a minha religião sou eu, a minha igreja sou eu me basto a mim mesmo. E quando está nesse contexto, se nós lemos Romanos 8 todo, você vai entender agora, você pode sim citar esse versículo. Mas em todas as coisas, nós somos, ou eu sou, traga para a primeira pessoa, mais do que vencedor,
por aquele que me amou. Quando você diz que você é mais do que vencedor, você está dizendo assim: eu tenho certeza na vitória porque eu sei quem me deu a vitória. Mas eu não precisei de lutar porque Ele lutou por mim, por isso que eu sou mais do que vencedor. Uma vitória que não foi conquistada por mim, foi conquistada por Ele na cruz. Mas a espada do Espírito não é uma espada comum, ela é diferenciada. Ela tem poderes que nenhuma outra palavra, nenhum outro livro, nada pode se comparar a ela. E como eu disse, ela é capaz de penetrar profundo, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Ela vai aonde você não consegue descobrir, onde você não consegue visualizar. Mas tem uma coisa, quem sabe nós não estejamos tendo sucesso, porque diz que, versículo 17, usai igualmente o capacete da salvação e a espada, eu não ouvi. De quem é a espada? A espada é do Espírito. E muitas vezes nós pegamos a espada do Espírito e queremos fazer com que ela seja nossa. E quando nós usamos a espada do Espírito como sendo nossa, como as coisas de Deus como sendo nossas, nós estamos usando aquilo que é espiritual, transformando no natural, no carnal. Quando o apóstolo Paulo diz que é a espada do Espírito, ele diz assim: você é um guerreiro e o Espírito te dá a arma. E a arma que ele dá é a palavra dele. Irmãos, é muito importante nós entendermos que nós não conseguimos vencer nenhuma atitude do maligno, se não for através da palavra. É muito importante nós crermos nessa palavra, mas crermos até o profundo, até o limite dos limites que a nossa alma possa entender. E muitas vezes nós não queremos entender isso porque temos vergonha, ou temos medo, ou não temos prática. Não temos prática. Hoje eu estava ouvindo aqui o Esforce. Eu estava lá atrás, fiquei ouvindo, anotando. Eu ia fazer uma parte para dar a minha opinião também. Todos falaram muito bem. Eu, se era só mais um apêndicezinho, eu falei: eu vou guardar para a noite. Se eu lembrar, eu falo. E lembrei, não está escrito aqui, mas eu lembrei. E hoje nós estamos falando, e nós temos que ter muito cuidado, não foi dito isso que eu vou falar agora, não foi dito isso. Mas há uma corrente, e eu quando comecei no Evangelho, eu pensava dessa forma, que você ia orar por uma pessoa, a pessoa não foi curada porque ela não teve fé. E você transfere para a pessoa que precisava de uma cura, e às vezes até da alma, então, você não recebeu porque você não teve fé. E há casos em que Jesus clama pela fé, mas há casos que Ele ora e cura até quem não era crente. Mas a maioria dos casos, Ele fala para ter fé aquele que está usando a espada. Aquele que está usando a palavra. Por isso Ele disse algumas vezes para os discípulos: por causa da pequenez da vossa fé, é que ele não foi curado. Esse demônio não sai porque está faltando fé em você, está faltando intimidade. O filho da viúva de Naim, Naim não é o homem, é a cidade que ela morava, a viúva que morava em Naim. Ela não sabia, já estava indo no caminho, Jesus encontra, ele era onisciente, é ainda, né? Estou dizendo era porque estou falando da época que ele estava aqui. Onisciente, e pergunta: o que aconteceu aqui? Sim, o enterro. Quem está ali? É o filho dessa mulher, que já é viúva. E ele está morto. Jesus não chegou para ela e disse assim: você crê que eu posso curar? Algumas vezes ele perguntou, porque havia propósito. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra, a espada, quando está na nossa mão, nós precisamos ter fé para usar. Jesus não perguntou, ele tocou só no caixão e disse: levanta, vai embora. E o menino ficou curado. Deixa eu repetir, irmãos, nós não pensamos que é pela fé somente, mas antes que alguém possa pensar, Jesus cura ou não cura, segundo o seu querer.
segundo o seu propósito e a sua vontade. Não está nada errado do que falamos aqui, eu só estou colocando esse apêndice para dizer, nós precisamos usar a espada com mão firme, com autoridade. Eu não posso usar a palavra de Deus que me assegura uma vitória, me assegura uma libertação, com medo, apresentá-la com medo. Eu não posso. Eu preciso ter fé naquilo que eu estou falando. Independente se Deus vai fazer ou não vai fazer, esse é problema dele, é assunto para ele. E se eu orar a pessoa não ficar curada, não importa, mas eu tenho que usar a espada, eu tenho que fazer isso daqui. E muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo sozinhos dentro da nossa casa, precisando de libertação, não temos ninguém para chamar, a palavra está na nossa mão, a espada está na nossa mão, e nós temos que gritar, e não temos força para gritar, mas nós temos que buscar essa força pela fé na palavra, pela fé que essa espada está ali, porque ela não é nossa, ela é do Espírito. No mesmo sentido. E você, quando traz a palavra de Deus, quando você diz, Deus está dizendo, e você tem que ter muito cuidado para dizer Deus está dizendo, não é da sua cabeça. Deus está falando, você crê que algo vai acontecer de maravilhoso. Então você precisa gritar. E muitas vezes, irmãos, Deus permite que estejamos sozinhos, quase que abandonados, aparentemente sem nenhum tipo de ajuda, para que nós forcemos a nossa alma e falemos com ela. Davi gostava de falar, por que estás abatido, a minha alma? Por que estás assim dentro de mim? Olha Davi falando com a alma dele. Então eu imagino uma alma abatida, e a pessoa abatida mais do que a alma, diz, eu não tenho força, eu quero estar abatida, a alma é minha. Por que está abatida, minha alma? Vai ser comigo não, oh, alma. Mas o Davi, eu creio que ele falou, porque ele conhecia o Deus, ele sabia a palavra de Deus, como ela era poderosa, tinha sido poderosa em toda a vida dele. Ela é a palavra viva e eficaz. É o Espírito Santo quem a aplica em nossos corações. Nós temos uns versículos de ataques. E atacar, muitas vezes, as pessoas pensam que é afrontar a pessoa. Mas atacar é a dizer assim, você está vindo? Olha o que te espera. Davi, quando foi enfrentar o Golias, Golias vociferou para cima dele, e ele respondeu, você vem a mim com espada e com tudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é uma espada. Em Romanos 8:31, perdão, em 1 João 5:4 diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Isso é palavra de ataque. Isso é palavra de confronto. Quando você estiver abatido, quando você estiver fraco, de vez em quando eu ouço de uma pessoa, às vezes entro aqui, a pessoa dando um testemunho, mas estou fraco, ou estive fraco, né? Às vezes encontramos um irmão ou outro aqui, como é que está? Estou meio desanimado, que é natural do ser humano, não deveria ser normal, mas é de natureza humana, porque esse corpo é um corpo incompleto, é um corpo ainda precisando da transformação gloriosa. Então nós falamos, então eu preciso declarar isso na minha vida. E, irmãos, nós precisamos de estar com a palavra de Deus todo o tempo, citando. Eu não sei quantos irmãos aqui conhecem muitos versículos. Eu não sei quantos irmãos aqui conhecem muitos versículos, mas é importante que nós decoremos. Houve uma época, e eu preciso voltar a fazer isso, a gente vai fazendo, daqui a pouco a gente muda, vai alterando e esquece, né? A gente começa o culto e começa falando assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o outro diz assim, eu creio que Deus, eu creio que tudo é possível, segundo a operação de Deus na nossa vida. Eu sei em quem tenho crido, e as pessoas começam a citar o versículo. Eu lembro que no segundo domingo nós falamos, vamos de novo hoje. Já tinha um monte de gente com o celular aberto, mas legal. Ele clica num versículo ali e fala, e daqui a pouco ele precisa decorar. Nós precisamos estar com a palavra o tempo todo, pronta para defender e pronta para confrontar.
vencer o inimigo, vencer na palavra. Ela é a única arma que é capaz de trazer vida e cura, ao invés de ferir e matar. Muitas vezes com as nossas palavras nós matamos. Em Provérbios diz que o poder da língua está para matar ou para vivificar. Nós precisamos escolher o que nós queremos. Mas o Espírito, a espada do Espírito, é a única que opera, que faz a cirurgia, que arranca da sua alma aquele peso, aquela opressão, aquela tristeza, aquela angústia, e te dá vida nova. É a palavra de Deus. Eu quero encerrar com um testemunho que eu recebi hoje, de um pastor. Alguém se segue, esse pastor deve ter visto. Eu achei tremendo. E que balançou a minha estrutura. Ele disse que eles estavam preparando para o batismo de muitas pessoas. A igreja dele é grande. E faltando umas 2 semanas para o batismo, chegou uma pessoa que nasceu mulher e se considerava homem. E chegou vestida totalmente de homem perto desse pastor. E disse: pastor, como é que o senhor me vê? Ele não conhecia. Tinha muita gente, eu não conhecia, nunca vi aquela pessoa. E ele: mas por que você me faz essa pergunta? Ele disse: não, porque eu nasci mulher, mas eu sinto que eu sou homem. Como você se sente? Você se sente de que forma por isso? Eles conversaram ali 2 minutos, e ela disse assim: mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, e já estava pronto lá o tanque de batismo, a piscina de batismo, para outra semana. Ele falou assim: o que me impede de eu ser batizado ali? E ele disse que na mesma hora ele lembrou de Filipe, que chegou na carruagem do eunuco, e o eunuco disse: eu estou lendo aqui, não estou entendendo nada. Eu quero que os irmãos entendam isso, eu não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas balançou a minha estrutura, viu, irmãos? Eu estou susceptível à mudança. O dia que o Espírito Santo falar para mim: planta uma bananeira aqui em cima da cadeira, sem despentear o cabelo, você pode ter certeza que eu vou plantar. E se vocês me virem fazendo uma coisa absurda, não me recriminem. Orem a Deus assim: será que Deus falou com ele? Porque pode ter falado comigo e não ter falado contigo. E vice-versa. E ele disse assim: o que me impede para eu ser batizado? E aquele jovem ou aquela jovem, perguntando isso, o pastor disse assim, lembrou disso e disse: não, nada te impede. Eu quero ser batizado. E o pastor disse: vai lá e dá o seu nome para o batismo. Esteja aqui a semana que vem. Eu achei interessante que não foi nem dar aula para ele, ou para ela, ou ele e ela. Vai lá e dá o seu nome. E disse que ele já tinha esquecido. Aí fez aquela fila, tinha lá vários casais de pastores batizando. E de repente, aquele jovem cai para ele. E chegou para ele e disse assim: pastor, posso fazer uma oração? E o pastor disse: eu nunca vi, eu também nunca. Já batizei, aqui, batizamos há 15 anos, nunca vi alguém ali no tanque e disse assim: dá licença, pastor, posso fazer uma oração? Nunca vi, não estou dizendo que não posso, mas nunca aconteceu. Não sei se a gente não deu chance, não sei. Né? Posso fazer uma oração? Pode. E aquela jovem falou: não sei, Senhor Jesus, hoje morre um homem para nascer a mulher que o Senhor criou. O pastor começou a chorar, batizou aquele jovem. Ela saiu dali, acabou o batismo, foi para o banheiro, saiu do banheiro vestida de vestido, ela devia saber que ela ia falar isso, brinco, batom, e depois postou na rede social dela: já não sou mais eu quem vive,
é Cristo que vive em mim. Amém? Quem fez isso? Quando eu acabei de ver aquele vídeo, eu disse, agora eu vou entender. Isso não foi assim. Não foi assim. Irmãos, eu não acho, eu tenho certeza que não foi assim. Poderia ter sido. Porque o Espírito Santo pode ter falado assim, agora, muda a chave. Mas eu não creio. Por que eu não creio? Porque o Espírito Santo não possa? Não, eu não creio porque Ele dá-nos oportunidades de atacar aquilo que está, eu não vou falar muito aqui, que daqui a pouco vão me tirar do ar, vão vir aqui na igreja e tal, mas os irmãos estão entendendo? Nós precisamos de falar à luz da palavra. Alguém um dia falou, você está errado, você está errada, você não vai para o céu, se você, eu estou usando esse exemplo, mas tem outros exemplos, você tem falado muita mentira, você vai para o inferno, amigo, para de falar mentira. Eu tenho visto você fazendo isso assim, isso é espada que ataca, mas ataca no sentido de operar, de fazer a cirurgia, e muitas vezes nós estamos vendo o irmão sofrendo, e não permitimos que ele passe por uma cirurgia, irmãos. E muitas vezes as cirurgias doem, porque a anestesia não pega, mas nós temos que insistir nisto. E são vocês, queridos, que estão aí, que vão ouvir alguém ali fora, quando acabar o culto, eu não gostei não, o pastor falando aquilo ali, ele não tinha nada que ter falado, eu não volto mais aqui, é você que tem que segurá-lo. Disse assim, antes de você decidir que não volta mais aqui, deixa eu te falar uma ou duas verdades, depois você vai para onde você quiser, para o lugar que você quiser, mas você precisa, isso é a espada que arranca com raiz e tudo, é a espada que faz a cirurgia. Eu tenho certeza que esse jovem, ou aquela jovem, então ela é jovem mesmo, era mulher, aquela jovem ouviu de algum lugar, às vezes ela até não aceitou, mas o dia o Espírito Santo que opera, falou assim, eu não te fiz assim, eu tenho amor por você, pense o que você quiser pensar, eu não vou desistir de você. E quando ela chegou decidida, ela quis fazer oração, que coisa linda, irmãos. Eu quero declarar ao meu Deus, que eu estou aberto a tudo que Ele quiser me falar, acerca de qualquer coisa da igreja. Nós temos umas condutas para batismo, nós temos umas condutas para atuar com pessoas, mas se o Espírito Santo resolver mudar alguma coisa, a começar de mim, Ele está autorizado. Mas quando Ele muda, Ele não deixa ninguém confuso. Ao contrário, Ele alegra todo mundo. Ele mexe na alma de todas as pessoas. Há confirmações, há alegria. Quando aquele pastor contava o testemunho, ele estava terminando de falar, quase não ouvi mais a voz dele, porque a igreja grande rachou a palma da mão de aplaudir a Deus. Interrompeu ele disse, podem aplaudir ao nosso Deus, esse é o Deus da espada que eu conheço. E eu quero que você nessa noite permita o Espírito Santo furar a tua alma com essa espada, se ele precisar de operar, rasgar, decepar, quem sabe, ele vai tirar um órgão seu, que você pode viver sem ele. Está entendendo? Eu não estou falando literalmente, mas aplica-se literalmente. Conheço pessoas que só têm um rim, tirou o outro e viveram com um rim, ou com meio baço, ou com não sei o quê. Eu estou falando nesse sentido mais espiritual. Pode ser que você perca alguma coisa que você achava que precisava. E o Senhor disse, você não precisa disso. Porque a minha graça te basta. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor visite cada coração e que a Tua espada, a espada do Espírito, a espada que fere o inimigo, a espada que arranca cirurgicamente todo o mal que existe na nossa vida, nos cura, nos liberta, cicatriza a nossa alma, que essa espada afiada
possa nos ensinar a usar a tua palavra como essa espada, a palavra que revigora, a palavra que vence, a palavra que derrota o inimigo e a palavra que revive e faça reviver, em nome de Jesus. Amém. Há alguém que precisa de alguma oração em alguma área da sua vida, baseada nessa pregação que eu trouxe? Nós estamos no final dos cultos.